Eu te saúdo com a paz do Senhor. Se você tivesse hoje tudo aquilo que você agradeceu ao Senhor por ter tido ontem, o que você teria? Lição número 10 da classe de jovens: proteção contra o descontentamento. E você tem algum contentamento? Ou seja, você é uma pessoa contente? Por que você é contente? Na lição de hoje nós vamos descobrir que o mais importante não é escolher, mas saber discernir qual é a melhor opção. A lição de hoje, a lição número 10, do dia 8 de dezembro, portanto, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia, para esta aula, os louvores sugeridos 270, 271 e 370. Fique aqui comigo. Se você gosta da aula, você dá o seu like, se inscreva no canal. Se você não gostar da aula de hoje, você não precisa se inscrever aqui. Texto principal: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 8. Em vias de fato, tendo nós o nosso sustento e uma roupa para nos cobrirmos, nós já devemos estar alegres, contentes. Mas isso significa dizer que nós não precisamos melhorar a nossa vida? Eu vou responder na lição de hoje. Resumo da lição: o contentamento com o Senhor vem em nossa vida à medida que deslocamos o olhar do que é terreno para o que é eterno. Introdução. Na lição desta semana, veremos que é possível adotar um estilo de vida mais maduro, discreto e moderado por intermédio do contentamento. Há algumas questões sobre contentamento. Estar contente, estar alegre, mesmo acontecendo algumas situações. Por exemplo, quando acontece algo com você de ruim, você precisa ficar alegre. Por quê? Porque poderia ter acontecido algo pior. E pode parecer estranho e até frustrante em algumas ocasiões, e realmente é muito frustrante em algumas ocasiões que ocorrem situações conosco, mas nós devemos sempre nos lembrar que poderia ter sido pior. E à medida que nós vamos vivendo na presença do Senhor, nós vamos tendo um estilo de vida mais maduro. Por quê? Porque é importante ter maturidade cristã, é importante ter maturidade na fé. É importante entendermos, principalmente quando nós somos jovens, que as coisas acontecem independente do que você está fazendo. Há situações pelas quais vocês não têm nenhum domínio, eu não tenho nenhum domínio. Por exemplo, você talvez estendeu a roupa lá e choveu. Você tem culpa de ter chovido? Não, você não tem nenhuma força para deter a chuva. A chuva é algo espontâneo, vem da parte do Senhor. Você não domina, você não detém domínio sobre a chuva. Não sei se você foi Elias, né? O profeta Elias, lembra que orou lá e falou que... Orou não, ele falou que pela minha palavra não vai chover, e não choveu durante 3 anos e 6 meses. Agora, veja que à medida que nós vamos entendendo algumas situações, nós vamos observando que o fato de você ser uma pessoa madura vai fazer com que você tenha contentamento nas coisas do Senhor, tenha contentamento até nas coisas ruins que acontecem, você vai ter maturidade para compreender. Poderia ter sido pior. Veja a situação de Jó. Jó, na Bíblia, foi a segunda pessoa que mais sofreu, perdendo apenas para Cristo. Jó sofreu e mesmo assim ele disse o quê? Eu sei que o meu Redentor vive. Ou seja, Jó, ele talvez na sua consciência poderia ter pensado, poderia ter sido pior. Eu perdi 10 filhos, perdi todo o dinheiro, meus amigos me deixaram, até minha esposa falou contra mim, né? Eu fiquei com chagas, eu fiquei com uma situação muito difícil, mas poderia ter sido pior. Então veja que Jó estava com seu coração aonde? No Senhor. E é isso que nós devemos ter. Porque quando nós temos o nosso coração está no Senhor, independente das coisas que acontecem, nós estaremos sempre alegres. Características que nos levam ao contentamento: a moderação em provérbios. Assim sendo, o temor do Senhor vale muito mais que as riquezas. Quando você tem temor a Deus, isso vale mais do que ser rico. É claro que é importante, é bom ser rico. Importante não, é bom ser rico. É claro, eu não sou ainda. Talvez um dia chegue lá. A riqueza material, não há nenhum problema nela. Temos vários exemplos na Bíblia de pessoas que eram ricas, né? Maria Madalena, por exemplo, para citar uma, né? Lídia,
já o próprio Jacó, Abraão, Jacó, Jó, entre outros. Mas o mais importante é ter temor ao Senhor. Por quê? Lembra daquela questão que o homem fez a sua colheita, preparou um celeiro, né, maior e vai folgar? E o que, que ele disse? O que, que ele ouviu? Louco, hoje te pedirão a sua alma o que tem preparado para quem será. Veja que ele tinha toda a riqueza, mas não tinha temor ao Senhor. De que iria valer para ele? Olha para onde iria a alma daquele homem, para onde foi, né? Olha a diferença. Então, o temor ao Senhor é muito mais importante do que a riqueza. Por mais que as pessoas possam pensar, não, a riqueza é tão boa quanto. Não, de maneira nenhuma. Há muitas pessoas no mundo que são milionárias, mas que têm uma vida triste, infeliz. Por quê? Porque não tem temor ao Senhor. Nem a riqueza não traz felicidade. Isso é uma verdade. Quantas vezes nós vemos pessoas completamente milionárias e até bilionárias em alguns casos, mas que são pessoas profundamente infelizes. Por quê? Porque não tem temor ao Senhor, não tem as pessoas próximas junto à pessoa, né? E entre tantas outras coisas. Portanto, o temor do Senhor vale muito mais do que a riqueza. O amor é mais precioso que um luxuoso banquete. Bom, falar em banquete para cristão é uma coisa, né? Nós gostamos de comer, né? Verdade, né? O mundo lá fora bebe, né? Bebe muito. Mas o crente não bebe, o crente come que é uma maravilha. Mas o mais importante não é o banquete, é o amor. Vou te dar um exemplo prático. Imagina que você está num restaurante caríssimo, chiquíssimo, mas está sozinho. Você está sem companhia de ninguém. Você não tem o amor da sua vida, por exemplo, ali. Talvez ela tenha partido para a eternidade. E aí? De que vai valer aquele banquete? Você está ali, uma pessoa sozinha, sendo desprezada, talvez até por muitas pessoas da sua família. De que vai valer aquele banquete? Aquele banquete tu vai apenas se fartar naquele momento e se é que você terá fome, né? Porque em situações dessas, né, quando nós estamos tristes, na verdade até perdemos o apetite. Então eu vejo que por mais que o cristão seja bom de garfo e faca, né? Mas na verdade quando nós estamos tristes, geralmente nós comemos menos, nós nos entristecemos, né? Davi, por exemplo, quando perdeu seu filho, o que ele fez? Ele se entristeceu e não comeu, ele só comeu depois da morte do menino, que ele viu que não tinha mais o que fazer, né? Então ele foi e comeu. Então veja que o banquete de maneira nenhuma é mais importante do que o amor. O amor é sempre muito mais importante. A justiça é mais valiosa que a riqueza conquistada de maneira injusta. Quando você pratica a justiça, ela é muito mais valiosa do que você ser uma pessoa rica de uma forma injusta. Quanto os políticos têm um termo, né, que falam que é enriquecer ilicitamente. Isso, que é isso? Isso é roubo. Mas o político ele não fala que alguém enriqueceu porque roubou de alguém. Ele diz, deputado tal, senador tal, político tal, ele enriqueceu ilicitamente. Quando ele fala isso é porque essa pessoa enriqueceu de uma forma injusta, através de roubo. Então veja que aqui a justiça ela é muito mais valiosa do que a riqueza que é adquirida injustamente. Por quê? Porque a justiça ela é algo valioso. Ela é muito valioso, porque quando você julga com a reta justiça, né, João 7,24, né, não pela aparência, então as pessoas começam a ver em você o quê? Uma pessoa que é uma pessoa justa num mundo cheio de injustiças. E isso, à medida que a sua vida vai passando, as pessoas observam que verdadeiramente isso faz toda a diferença, porque aquela pessoa que enriquece injustamente, geralmente uma hora vai chegar a conta, né? A pessoa acaba indo para a prisão, por exemplo. Uma refeição simples com tranquilidade e paz é melhor do que uma casa abastada cheia de contenda e brigas. Uma refeição simples com tranquilidade e paz. Quem não quer, né? Poderia ter uma refeição melhor, claro, mas nesse contexto aqui, veja que uma refeição simples que você faz num lugar tranquilo e com paz é muito, mas é muito melhor, não tem comparação, do que um lugar onde as pessoas têm muito dinheiro, mas também são cheias de contendas e brigas. É um ambiente completamente pesado, você até perde a fome,
porque verdadeiramente é uma situação muito ruim, é muito constrangedor. São situações pelas quais nós não sentimos nem mesmo o paladar do alimento, porque verdadeiramente, quando uma pessoa está num ambiente que tem pessoas que têm muito dinheiro, são muito soberbas, né? Não há ambiente para fazer ali uma refeição. Realmente é uma situação muito constrangedora. O temor do Senhor e o amor valem mais. Assim, uma pessoa que tem o coração com conhecimento e alegria na presença de Deus, saberá discernir que a aquisição de bens materiais nem sempre significa conquistar a felicidade. Na maioria das vezes, o fato de alguém conquistar algo caro, por exemplo, não significa felicidade. Felicidade não está em ter. Felicidade está em ser. Veja que a Bíblia diz lá em Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a vossa força. Jesus disse em João 15:11, tenho-vos dito isto para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja completa. A alegria não é somente um estado de euforia. A alegria, mesmo em situações difíceis, nós estamos alegres. Por quê? Porque nós sabemos que a alegria do Senhor é a nossa força. Salmo 122:1 nos diz que alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor. A gente às vezes pode até estar triste, né? Por alguma razão, mas quando nós vamos à casa do Senhor, nós começamos a sentir a presença e nos alegramos na sua presença. Então veja que o temor do Senhor vale muito mais do que essas coisas, então, do que questões materiais. Então é bem verdade que a Bíblia até vai falar uma coisa interessante para os jovens, né, em Eclesiastes 12:1, né? Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venham os anos dos quais dirás, não tive nele contentamento. Quando nós somos jovens, nós queremos tudo para ontem, tomamos decisões muito arbitrárias, muita euforia e pouco raciocínio, e por isso os jovens acabam fazendo coisas que se arrependem para o resto da vida. E uma dessas coisas está em adquirir riqueza de uma forma ilícita, de uma forma injusta, de uma forma de roubo, por exemplo, entre tantas outras coisas. Então é importante que nós venhamos compreender que o temor do Senhor e o amor valem mais. Então, se você tem amor ao Senhor, se você tem amor à sua mãe, aos seus pais, né, seus avós, as pessoas que estão próximas de você, valorizem isso. Eu até falava muito nas minhas aulas presenciais que ter pessoas é muito mais importante do que qualquer coisa. Se você parar para observar, por exemplo, você pode ter muitas coisas, ter tido muitas coisas de valor, mas se alguém te desse uma oportunidade de você escolher e realmente essa pessoa pudesse te dar isso e você pudesse escolher entre ter uma pessoa de volta que partiu para a eternidade e ter algo que você teve, certamente você vai sempre optar por aquela pessoa que partiu. Só que nós, infelizmente, nós não damos o valor à pessoa quando está em vida, né? Isso, infelizmente, nós temos essa tendência de não valorizar e depois que a pessoa morre que nós vamos nos dar conta de quão importante aquela pessoa era. Então, que nós venhamos dar valor, de fato, às pessoas que estão próximas de nós. O pouco com justiça e a tranquilidade são melhores. Dessa forma, o sábio ensina que é muito melhor ter pouco, mas vivendo com justiça, ou seja, é melhor ser um pobre justo que ter abundância conquistada de maneira injusta, isto é, ser um rico injusto. Ser um pobre justo ou ser um rico injusto? Quantas vezes nós temos visto, né, situações de pessoas, né, milionárias até, ricas e tudo, que têm uma prática de injustiça. São pessoas injustas. Podem fazer o que tem que fazer porque tem dinheiro, né, tem situação financeira muito boa, confortável, mas vivem na prática da injustiça. Infelizmente, nós vemos muito isso acontecer no Brasil e no mundo, né? Pessoas que dão realmente muito mais valor ao dinheiro do que as pessoas, né? Do que a justiça, do que o amor ao Senhor. E infelizmente, com isso as pessoas acabam não se dando conta de quão importante é ter a prática da justiça, né? Do pouco com justiça e a tranquilidade são melhores, né? Quando a pessoa, ainda que seja pobre, mas tem com justiça, eu sou pobre,
mas a minha pobreza eu alcancei no trabalho. Tudo que eu tenho aqui é fruto do meu trabalho, o pouquinho que eu tenho é fruto do meu trabalho. Portanto, eu tenho a minha pobreza, ela é justa e é muito melhor ser um pobre justo do que ser uma pessoa rica injusta, do que talvez ter enriquecido de uma forma injusta ou, né, ilicitamente, né, como dizem os políticos, né, ou ter riqueza e ser injusto para com o próximo. Então veja que é muito mais importante que nós venhamos verdadeiramente ter essa questão de sermos sempre justos. Valorize o que é de mais profundo. O que é o contentamento? Na fé cristã, o contentamento se apresenta como uma paz interna diante de circunstâncias externas contrárias diante de nós e ao mesmo tempo que apresentamos uma postura de gratidão a Deus diante dos infortúnios da vida. O que é contentamento? Ou seja, ser contente, né? É quando, independente das coisas que estão acontecendo, você está contente. Você se abate de vez em quando por algumas situações. Claro que nos abatemos. Quando perdemos um ente querido, por exemplo, nós ficamos completamente tristes, infelizes, né? Porque perdemos um ente querido, um amigo querido, uma amiga querida. Então isso mexe muito com o nosso coração, é verdade. Então, nesse momento você está o quê? Triste, né? É verdade. Então, nesse caso, você não terá muito contentamento, mas você será abraçado pelo Espírito Santo e você entenderá, né, que há algumas questões pelas quais nós passamos. E o luto é uma das questões que passamos, infelizmente, né, ou felizmente, né, porque há quem diz, né, lá no mundo, diz que quem não morre não vê Deus, né? Então, verdadeiramente, aquela pessoa que não parte para a eternidade, imagina se uma pessoa fosse eterna aqui na Terra, nunca iria conhecer o Senhor, né? Então veja que realmente é uma questão delicada, a questão da morte, né? A questão do luto. Então veja que nós devemos, mesmo em situações adversas, termos gratidão a Deus, sermos gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos feito, né? Quando pessoas partem para a eternidade, por exemplo, será que nós agradecemos ao Senhor por todo aquele tempo que aquela pessoa passou conosco? Então pode parecer, né? Pode soar estranho, mas quando nós nos damos conta de quantas vezes, por exemplo, seu pai e sua mãe, quantos anos tem? Ou seja, quantos anos eles estão com você, te dando instrução, te ensinando, né? Te educando, mostrando para você o lado da vida, te apresentaram muitas vezes ao Senhor. Então, será que não está na hora de nós agradecermos aos nossos pais por tudo aquilo que eles fizeram por nós e continua fazendo? Então, o contentamento tem muito mais a ver com o nosso estado interno, né, de uma forma que nós externamos isso também. Por exemplo, se você está alegre, apesar das circunstâncias, né, você está alegre no Senhor, porque a alegria do Senhor é a vossa força, o que você faz? Você externa isso, então você demonstra que você é uma pessoa grata, que você é uma pessoa agradecida pelo contentamento que Deus tem te dado, apesar dos pesares. O contentamento é pôr os olhos no que é eterno. Geralmente não seremos reconhecidos pelos outros, por certo passaremos por injustiças, certamente teremos prejuízos financeiros e os desafios a mais. Então, se esperarmos demasiadamente grandes resultados em algo que não controlamos e não temos como controlar, certamente nos frustraremos. Bom, a nossa vida ela é cercada de situações adversas, de decepções. É uma frase muito interessante que eu gosto dela demais, que diz que as melhores intenções são acompanhadas por decepções. O que é isso? É quando você tem a melhor das intenções com uma pessoa específica e você faz algo de uma forma assim, querendo agradar e acaba se decepcionando. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui mais prático, não, algo mais simples para ficar claro. Imagina que você se desdobrou para comprar um presente para uma pessoa, porque é o aniversário dela, por exemplo, e você se desdobrou, você conseguiu aquilo que ela tanto queria, e você embrulhou, entregou de presente, e a pessoa fez pouco caso. O que é isso? A sua melhor intenção teve o quê? Uma decepção. Você se decepcionou porque ela não gostou do seu presente. E entre tantas outras coisas. Mas aqui, aqui já é uma questão mais profunda, que vai falar sobre questões que verdadeiramente vai nos trazer algum prejuízo financeiro. Imagina que você faz alguma coisa e teve um prejuízo financeiro. Por quê? Porque alguma pessoa não teve consideração pela sua pessoa,
pela sua história, pela sua trajetória, por tudo aquilo que você fez e até por aquilo que você não fez, né? Que você poderia ter feito algo para prejudicar a pessoa, mas você não fez. Mas aí o que essa pessoa faz? A primeira oportunidade ela faz o quê? Ela faz com que você tenha um prejuízo financeiro. Então, principalmente aqui em questões de injustiças, né? As pessoas não têm consideração por você, então você sofre injustiças da vida, é acusado de algo que você não faz, ou não é reconhecido por algo que você faz. Então são questões de injustiças, né? Você está numa empresa, por exemplo, você merece aquela promoção, mas outra pessoa recebeu a promoção porque talvez é amigo do dono, ou coisas do tipo, ou entre tantas outras situações. Então, nós, verdadeiramente, nós sempre teremos esse tipo de desafio. E por quê? Porque nós não devemos colocar os nossos olhos no que é terreno. É importante ser promovido? Claro que é. Às vezes até mesmo na igreja, né? Talvez você tenha aí um desejo de ser líder do departamento, mas ninguém te chamou, o pastor não te chama, aí chama uma outra pessoa e você fica triste. Não, você não pode ficar triste com essas coisas. Por quê? Porque são situações que acontecem. Às vezes, eu tive conversando com uma pessoa essa semana sobre a questão da liderança. Às vezes a pessoa está pronta para ser líder, está completamente preparada para ser líder. Só falta uma coisa, o quê? O tempo. Como assim o tempo? Às vezes não é o tempo da pessoa. Às vezes a pessoa está muito próxima, está tudo perfeito, mas aquele tempo não é para ela. Por exemplo, eu gosto muito de dar exemplo de Moisés e Josué. Quando o povo foi sair do Egito, foi Moisés que foi falar com o povo. Por quê? Porque Moisés era uma pessoa mais tranquila, falava mais sossegado, né? Tinha um jeito assim mais moroso de conversar, né? Então o que acontece? Isso apaziguava as questões das pessoas que estavam muito ali, muito aflitas. Mas depois que Moisés morreu, foi levantado Josué. Por quê? Porque eles precisavam batalhar. E quem era bom na batalha? Josué. Ele era capitão do exército. Então agora é o tempo de Josué, porque Josué já estava pronto. Ele já estava, só não era o tempo dele ainda. Então é importante também que você tenha isso em mente, ou seja, não pense nas coisas que são terrenas, porque elas são terrenas, elas são passageiras. Portanto, foque o seu coração naquilo que é eterno. O contentamento gera passividade? Contentamento não é acomodação, mas reconhecimento do que você tem e faz. E ao mesmo tempo é estar grato a Deus por tudo, sem perder a consciência de que não teremos tudo o tempo todo. É verdade que nós não teremos tudo o tempo todo. Há situações que nós perderemos. Agora, há uma pergunta que é muito interessante. Contentamento gera passividade, ou seja, ser pacífico, ou seja, não ter atitude? Por exemplo, se você é de uma família pobre, então eu sou contente aqui com a minha pobreza e eu vou continuar aqui? Não, não é isso. Quando você está numa situação financeira, você é uma pessoa pobre, por exemplo, você vai trabalhar e vai fazer com que um dia você possa ter uma vida melhor, não há nenhum problema, inclusive muito pelo contrário, né? De maneira nenhuma o seu contentamento deve gerar uma passividade nesse sentido. Você é contente, você é alegre com aquilo que você tem, né? Como diz Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, eu exultarei no Deus da minha salvação, mas se eu puder ter um pouco mais de dinheiro, eu terei. Se eu puder investir numa criptomoeda, por exemplo, no Bitcoin, eu vou fazer. Se eu posso ter um dinheiro e depositar na poupança, eu vou fazer. Se eu posso ter um pouco mais de dinheiro e investir no Tesouro Direto, eu farei. Então veja que você não pode de maneira nenhuma confundir as coisas. Você pode e deve estar alegre com o pouco que você tem, mas você não pode fazer disso uma passividade, ou seja, continuar assim, ficar assim para o resto da vida. Não, o Senhor quer que você prospere, o Senhor quer que você cresça. Então, o que você faz? Você estuda e trabalha para ter uma situação financeira melhor. E por que eu digo isso? Porque nós vivemos numa situação, principalmente a questão do cristianismo, de dizer que nós devemos ser pobres. Ora, Jacó era rico, Jó era rico, Maria Madalena era rica, Lídia era rica. Por que nós não podemos ser? Não é pecado nenhum nesse negócio. Agora, outra questão muito mais importante de tudo isso é o seguinte: você não pode ficar triste por não ter dinheiro. Ou seja,
Você não pode estar com o seu coração no dinheiro, o seu amor ao dinheiro, né? Como diz 1 Timóteo 6,10, né? Aí é que é a grande questão, né? Então nós devemos ter um dinheiro, uma situação financeira boa, mas nós não devemos fazer disso o nosso pilar, nosso principal objetivo da vida. Por quê? O nosso principal objetivo da vida é o quê? Nos mantermos salvos na pessoa de Jesus. Protegendo o seu contentamento. Seja grato. A gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Esse exercício de reconhecimento em atitude de louvor, oração e alegria permeiam o sentimento de ações de graças que devemos devotar a Deus por tudo que Ele é e faz. Ser grato ao Senhor. Imagina, por exemplo, que hoje você só tivesse aquilo que você agradeceu a Deus por ter tido ontem. O que você teria? E o mais importante, o que você não teria? Ou quem você não teria? Nós, de modo geral, nós não agradecemos pelo pai que temos, pela mãe que temos, né, pelos nossos irmãos, pelas nossas irmãs, primas, avós. Nós não agradecemos pelo líder de jovens que temos, pelo pastor que temos, pelo ministério da igreja. De modo geral, nós somos pessoas ingratas. De modo geral, eu sei que existem exceções, mas de modo geral, nós não somos gratos ao Senhor pelo alimento que Ele põe na nossa mesa. Nós não somos gratos pelos livramentos que Deus tem nos dado. Se nós fôssemos contabilizar tudo aquilo, todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, veja quantas bênçãos seriam. Vejam quantas bênçãos são. Quantas vezes o Senhor não te livrou, não te deu livramento, não te deu o alimento na mesa, não evitou uma morte na família, por exemplo, entre tantas outras coisas. Quantas vezes o Senhor livrou o seu ente querido, até mesmo de você, de ter uma doença incurável? Veja que situação. Eu já contei aqui numa outra oportunidade que recentemente eu teria morrido se não fosse a mão do Senhor. Eu estava num carro de carona com um amigo e nós sofremos um acidente. Aquele acidente, tanto eu quanto ele, nós saímos ilesos, sem nenhum arranhão. Mas a tendência é que morrêssemos os dois. Mas a mão do Senhor não permitiu. Então veja que há uma questão de livramento. Ali ficou claro o nosso livramento. Mas e quando nós não vemos o livramento? O Senhor nos livra todos os dias e nós não vemos. Mas nós não agradecemos. Mesmo vendo ou não, nós, de modo geral, nós não agradecemos. Mas nós devemos ser gratos ao Senhor por tudo aquilo que Ele faz e até mesmo pelo aquilo que Ele não faz. Pelaquela situação de deserto que você vive, você precisa agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pelo deserto que eu estou passando. Por quê? Porque o deserto que você passa hoje vai te levar para a terra prometida. Quando você passa por um deserto, o Senhor vai medir você ali. É claro que Deus sabe se você vai passar ou não, se você vai murmurar ou não, o Senhor sabe. Mas isso serve de testemunho para as outras pessoas, que as pessoas olha como essa jovem está passando por essa situação tão difícil, mas ela não deixa de vir à igreja e louvar o nome do Senhor. Veja esse jovem que ele passou, mas ele está aqui firme na presença de Deus. Então, quando você realmente é grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele fez, ainda que você esteja passando no deserto, e você agradece a Deus pelo deserto, o Senhor vai te dar vitória. Quando temos essa questão de sentimento, de ações de graça por tudo aquilo que o Senhor fez, as coisas são diferentes. Na verdade eu não lembro. Minha mãe conta que uma vez ela orou ao Senhor e ela deu um culto em ação de graça antes de receber a bênção. Ela fez um voto ao Senhor e orou ao Senhor e ela deu um culto em ação de graça. Na época eu estava desviado, estava bem afastado, mas depois eu fiquei sabendo que ela fez um pedido ao Senhor e ela deu um culto em ação de graça antes de receber. Por quê? Porque ela cria que ela receberia. Então ela tanto cria que ela, antes de receber a bênção, ela já deu um culto de ação de graça e falou coisas do tipo: eu estou agradecendo a Deus hoje pela bênção que Ele ainda vai me dar, que é a bênção disso ou daquilo. Então, mas como que nós fazemos hoje? Nós pedimos ao Senhor, o Senhor nos atende, nós fazemos um voto, mas nós não cumprimos. E falar em voto, vou falar algo importante para você. É melhor você não fazer um voto ao Deus do que você fazer e não cumprir. Deus aborrece a Deus essa questão de eu prometer algo para Ele e não cumprir. Então,
tenha cuidado. Às vezes você está numa situação muito difícil, muito apertada, e você começa a pensar um monte de coisa. Olha, Senhor, se tu me der vitória nisso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Aí o Senhor te dá vitória, aí você já se comprometeu com Deus. E aí, como é que fica? Você realmente vai cumprir aquilo que você falou? Ou então você está num ato muito eufórico, né? Está alegre, está muito contente, né? Aí você começa a prometer a Deus, ó Senhor, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e depois não faz. Então tenha cuidado naquilo que você vai prometer. Eu gosto muito da história do goleiro Marcos, do Palmeiras, e da Seleção Brasileira de 2002. Ele fez uma questão assim, que eu acho muito curioso, que ele disse que se ele fosse campeão do mundo pela Seleção Brasileira em 2002, ele daria 10% do valor para uma instituição ou para a igreja, eu não lembro bem. Depois ele parou, pensou, ele, não, Senhor, 10 é muito, eu vou dar 5. E acabou que o Brasil foi campeão, foi pentacampeão do mundo com o Marcos atuando pela seleção de uma forma fantástica. Aí você vê, e o que isso tem a ver? Veja a honestidade do goleiro, veja a honestidade do jogador. Senhor, 10 é muito, eu vou dar só 5. Aí ele foi, ganhou e fez o quê? Deu os 5. Ele foi honesto. Ele prometeu, mas voltou atrás no voto. Ele, não, 10 é muito, eu não vou conseguir cumprir os 10%, então eu vou cumprir 5. E foi isso que ele fez. Então isso serve para nós de lição, porque o goleiro Marcos, ele não é um jogador, ele não é cristão, né? Me parece que ele é católico. Agora veja que lição importante para nós. Se eu não posso cumprir com o voto, por que eu vou fazer aquele voto? O Senhor não se agrada desse negócio. Então, se você não pode cumprir o voto, não faça esse voto ao Senhor. Mas nós devemos sempre ser gratos a Deus. Valorize o que você já tem. Logo, esse exercício de valorizar o que temos como reconhecimento do favor de Deus é como uma guarda em nossa boca, que nos impede de murmurar, esbravejar e adotar um estilo de vida de muita reclamação, acompanhada de pouca ação e assertividade. Quando você é grato a Deus por aquilo que você já tem, você é grato pelo seu pai, pela sua mãe, pelos seus irmãos. É chato, né? Os irmãos geralmente são chatos, né? Mas agradece a Deus assim mesmo. Pela sua casa, pelo seu carro, pela sua bicicleta, pelo seu smartphone. Quando você já é grato a Deus por aquilo que você tem, pela sua salvação principalmente, né? Pela sua salvação, pelo líder de jovens da sua igreja, né? Pelo porteiro da igreja, pela vida dos irmãos e das irmãs. Quando você já é grato ao Senhor por todas as coisas que você tem, você para de murmurar. Você deixa de murmurar, por quê? Porque o seu coração vai focar mais em agradecer do que em murmurar. Então haverá um tempo que você não estará mais murmurando. Por quê? Porque você só olha o lado bom do negócio. Eu tive um pastor, um saudoso pastor, que às vezes a situação estava muito difícil, mas ele só olhava o lado bom do negócio. E isso incentivava a igreja a continuar firme no Senhor e também os obreiros, né, do ministério. Por quê? Porque ele sempre focava naquilo que ele já tinha. Então, vejamos, vou dar um exemplo prático. A igreja talvez precisa de um valor de R$ 1.000, por exemplo. E a igreja tem R$ 10 para a campanha de 1.000. Então eles falam, olha, graças a Deus nós já temos R$ 10 para a campanha de 1.000. Ou seja, ele não falava que estava faltando R$ 990. Ele dizia, ele agradecia por aqueles 10 que ele já possuía. Então esse tipo de atitude, de focar naquilo que já temos, é algo que nos impulsiona a ser gratos ao Senhor e alcançar mais bênçãos da parte do Senhor. Por quê? Por causa da gratidão. A gratidão, ela atrai a presença de Deus. Quando você está grato ao Senhor pelas coisas que você já tem, você deixa de murmurar. E uma vez que você deixa de murmurar, você recebe bênção. Por quê? Porque crente que murmura no deserto morre, né? Então, quando você começa a agradecer a Deus por aquilo que você tem, por aquilo que você passa, Senhor, muito agradecido por essa prova que tu está passando comigo, porque assim eu estou crescendo na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estou conhecendo mais do Senhor, como é que o Senhor age em situações difíceis. Então, quando você tem esse posicionamento de verdadeiramente ser grato ao Senhor, as coisas mudam. Esteja contente. O contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Quando você está presente na presença do Senhor, está alegre na presença do Senhor, você realmente vê as coisas de uma forma diferente. As situações, as circunstâncias, porque você verdadeiramente
É a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. Por quê? Porque você tem um Senhor que você sabe que é contigo. Então, vem um desafio de uma porta de emprego que se fechou, você está alegre no Senhor. Porque se o Senhor fechou essa porta, Ele vai abrir uma outra. E você começa a ficar firme no Senhor, ainda mais firme, mais alegre na presença de Deus. E o Senhor escancara as portas para você. É verdade que em alguns casos, quando o Senhor fecha uma porta, Ele demora para abrir outra. Por quê? Propósitos. Às vezes o Senhor tem propósitos e nós não sabemos. Me lembro de um amigo que estava trabalhando e o Senhor fechou as portas para ele. Ele ficou bastante tempo desempregado, mas disse para ele o seguinte: não deixarei te faltar nada, mas eu vou te tirar daquele lugar. E Deus tirou ele por muito tempo ele ficou desempregado, mas Deus não permitiu ele ter falta de absolutamente nada. Até os ternos ele ganhava de presente, sapato ele ganhava tudo novo de presente e tantas outras coisas. Não faltou o pão, não faltava nem dinheiro para ele sair. E ele não entendia como é possível. Eu não estou trabalhando, não tenho falta de nada e eu ainda tenho dinheiro no bolso. Como isso é possível? E depois de um tempo, o Senhor abriu as portas para ele. Então, tudo na nossa vida é uma questão de propósito. O Senhor tem um propósito na sua vida. Tem um propósito nesse sofrimento que você está passando. O Senhor tem um propósito em todas as questões. O propósito de sua vida não era de natureza terrena, mas espiritual, celestial e eterna. Aqui no caso do apóstolo Paulo. Veja que o propósito da vida dele não era de natureza terrena. Ou seja, ele não se ocupava das coisas que são da terra. Lembra aí mesmo que escreveu em Colossenses 3, né? Buscar as coisas que são de cima. E era exatamente isso que ele fazia. Por isso a visão dele era o que? O propósito dele era o que? Era espiritual, era celestial e eterno. E assim também nós devemos ter esse propósito na nossa vida, de ter uma vida espiritual, celestial e eterna, para a honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conclusão. Aprender a se contentar com o Senhor gera uma paz indizível no coração que, na maioria das vezes, é inexplicável. E verdadeiramente, né, quando nós estamos na presença do Senhor, estamos verdadeiramente contentes na presença do Senhor, acontece tanta coisa ruim na nossa vida e nós temos uma paz completamente inexplicável. Nós não conseguimos explicar aquela paz, aquela alegria, mesmo com tanta desgraça acontecendo ao nosso redor, na nossa casa, na nossa família, mas nós continuamos com aquela alegria fora do comum que o mundo não compreende. Como Jesus disse, né? Eu dou a paz, né? Não vou lá dou como o mundo a dá. Ou seja, a paz do mundo é diferente da paz do Senhor. A paz do Senhor, ela excede todo entendimento. A paz de Cristo vai encher o nosso coração em situações completamente diversas, principalmente em momentos de dificuldade, em momentos difíceis, momentos que perdemos o ente querido, perdemos o amor da vida, né? Por exemplo, o amor da nossa vida, né? Ou partiu para a eternidade, ou porque optou por estar com outra pessoa. Então nós, nos momentos difíceis de dor, nós temos uma paz inexplicável. E durante a nossa vida também temos essa paz inexplicável, mas ela fica mais aguçada, ela fica mais visível em situações mais complexas. Porque, por exemplo, se na sua casa, graças a Deus, não falta o pão, não falta nada, você está alegre, você tem paz, não tem? Está tudo na perfeita paz, então você está em paz. Agora, e quando não tem nada? E quando tem contas para pagar e não tem dinheiro? Todo mundo está desempregado, por exemplo. Então, como é que paz é essa que excede? É algo inexplicável. Então, que nós vemos verdadeiramente estar na presença do Senhor para desfrutar dessa paz inexplicável. Hora da revisão. Número 1. O que os capítulos de Provérbios desta lição trazem como ensinamento é a respeito da capacidade de vivermos um estilo de vida moderado, em que o que é material não seja mais importante do que valores profundos revelados pela palavra de Deus. Número 2. À luz dos textos de Provérbios, conjugado com textos do Novo Testamento, podemos aprender a respeito do contentamento como um tema profundamente espiritual. Número 3. Certamente não é acomodação, mas reconhecimento do que você tem e faz, e ao mesmo tempo estar grato a Deus por tudo. Filipenses 4, do 11 ao 13. Sem perder a consciência de que não teremos tudo o tempo todo.
Número 4, a gratidão é um estado permanente de reconhecimento pelas bênçãos que Deus nos concedeu. Número 5, o contentamento com o Senhor é a melhor maneira de se colocar diante dos desafios da vida. E que nós venhamos a cada dia mais estar com proteção contra o descontentamento. Que verdadeiramente nós saibamos, né, discernir qual é a melhor opção, se é ser rico, injusto ou ser um pobre justo, né? Que nós venhamos realmente saber discernir qual é a melhor opção, porque a grande questão da vida aqui não é, o mais importante não é escolher, mas saber discernir qual é a melhor opção que nós temos. E nós só vamos discernir pela palavra do Senhor, pela nossa maturidade cristã, pela presença de Deus em nossa vida. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. E você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Portanto, esteja alegre. Tchau!